Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos e irmãs, aleluia. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Eu quero dar um bom dia para você hoje, nessa quinta-feira, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Irmãos, como eu disse, nós estamos numa guerra. O momento em que um homem e uma mulher, ele se volta para Deus, ele deixa as coisas do mundo, e se volta para as coisas do Senhor, para fazer as coisas de Deus, para orar, para meditar na palavra, para fazer da sua casa um altar do Senhor, também da sua vida em si, Porque o altar primeiro tem que estar o quê? Levantado dentro de nós, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, a partir daí, nosso lar tem que ser também o quê? Um altar, onde a presença de Deus vem estar habitando. Louvado seja Deus. E o inimigo, irmão, ele se levanta quando ele vê um homem, uma mulher, um jovem buscando a presença de Deus. E aquele jovem, aquele homem, aquela casa começando a adorar o Senhor, buscando a Deus. O inimigo não gosta não, meu querido. Você pensa que o inimigo gosta de ver você orando? Pensa que o inimigo gosta de ver você meditando na palavra? Você pensa que o inimigo gosta de ver você louvando, adorando ao Senhor aí com os hinos dentro da sua casa, ver você orando, Muitas das vezes o inimigo ele se levanta, irmão. Por quê? Porque quando ele ouve, ele se irrita. Irmão, porque a gente muitas das vezes, entenda, a gente acha que demônio é aquele que se manifesta dentro da congregação, manifestou, está com demônio. E muitas das vezes a gente acha que a pessoa não tem, por ela não ter manifestado. Mas tem demônio que não se manifesta, irmão. Ele fica oculto, ele se esconde. Mas tem pessoas que é carregada, infelizmente, irmão. Tem pessoas que elas têm castas de demônio, que ela tem legião de demônio na vida dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que já cultua, entendeu? Demônios, ela adora falsos deuses, ela faz oferenda, ela faz tipos de rezas, de preces, trabalhos por aí, entendeu? Então essas pessoas já estão carregadas, elas entregam a vida delas a outros santos, entendeu? Que não, na verdade, como todos nós sabemos, não são santos, Não salva ninguém. Na verdade que o único Deus é Jesus Cristo, é o único Salvador de cada um de nós, de cada ser humano. Então, meu irmão, quando você está orando, quando você vê alguém se levantando contra você, às vezes, irmão, aquela pessoa ela não vai se revelar. Que ela se levantou, que ela andou falando alguma coisa no seu bairro, na sua vizinhança, contra você. Se ela se levantar ou se ela faz, uma denúncia contra você, ela fica oculta, sabe? Ela fica escondida, ela não se revela. Só que ela se esquece, irmão, que quem está na presença de Deus, Deus revela tudo. Deus sabe tudo. E o diabo, irmão, ele quer mandar às vezes dentro do nosso lar. Ele quer mandar dentro da nossa casa, ele quer que a gente não ore, ele quer que a gente não louve, ele quer que a gente realmente não faça nada para Deus ali, que ele quer ser o chefão de tudo, Ele quer, se possível for, ele manda no quarteirão, ele manda na rua, ele manda no bairro, tá entendendo? Ele manda na cidade, assim é o diabo, irmão. Por que hoje a gente vê a sociedade do jeito que está? Porque a igreja do Senhor perdeu território. E aí o diabo ele quer mandar até mesmo dentro da nossa casa, quer mandar dentro da nossa cidade, quer mandar dentro do nosso país, entendeu? Mas se uma igreja verdadeira, ela tem que estar orando. Uma igreja verdadeira, ela tem que estar na presença de Deus. Uma igreja verdadeira, ela tem que estar adorando ao Senhor. Porque diz a palavra de Deus que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, se Deus está na tua vida, meu irmão, na nossa vida, Ele é o maior. Porque Ele é Deus, Ele criou todas as coisas. Louvado seja Deus. E nós, como servos de Deus, temos que continuar, irmão. Temos que continuar nessa luta espiritual. A palavra do Senhor, isso é para todos, irmão. Não é só pastor, não é só bispo, não. Aquele que toca no Filho de Deus, irmão, ele vai responder diante de Deus.
Porque Deus é quem guarda a você, Deus é quem guarda a mim, Deus é quem guarda o seu povo. E Satanás não pode tocar no povo de Deus, a não ser com a permissão do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, meu querido irmão, eu convido a você fazer da sua casa um lugar de adoração, onde você adora ao Senhor. Aleluia. Como a igreja primitiva do passado, irmão, que fazia da sua casa ali um local de adoração a Deus. Está entendendo? Não só onde você está dentro do seu lar, onde você mora, onde você sai para trabalhar e você volta para descansar ali junto com a sua família. Não é o seu lar. Sua vida tem que ser esse altar. A minha vida tem que ser esse altar. Nós temos que estar buscando a Deus todo dia. Porque o inimigo, irmão, não pense que ele brinca. Não pense. Ele age sorrateiramente. Ele é mentiroso, ele é falso, ele é enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir. E enquanto ele não faz isso, ele não sossega. Né? Ele fica só de longe, observando, sabe? Dando as risadinhas dele, oculto, né? Ele fica só observando para ver a desgraça, para ver o que é que vai dar, se o plano dele, se aquilo que ele armou, se aquilo que ele falou vai dar certo. Porque o diabo, ele quer ver isso, irmão. Não pense que ele fica feliz quando ele vê uma família adorando a Deus. E a gente está, meu irmão, num mundo amaldiçoado, em um mundo em que as pessoas, elas estão se afastando de Deus. Você pode ter aí o maior número de pessoas dentro de uma congregação, dentro de uma religião, mas nem todas estão buscando o verdadeiro Deus. Nem todas estão adorando o verdadeiro Deus. Não se esqueça disso, irmão. Existem falsos pastores, falsos obreiros, existem falsos irmãos, entendeu? Existem falsos pregadores, falsos evangelistas, missionários, entendeu? Pessoas que se utilizam apenas da palavra, do evangelho, para enganar, para lubridiar, para fazer coisas horrendas, e aí suja o evangelho. Não suja o nome de Cristo, irmão, sabe por quê? Porque ao nome de Cristo foi dado todo o poder e toda a autoridade. Satanás, muitas das vezes, ele quer envergonhar, ele quer manchar o nome do Senhor Jesus. Mas esse nome maravilhoso, esse nome santo, Satanás não envergonha não, irmão. Pelo contrário, ele já foi, aleluia, glorificado. Louvado seja Deus. Então eu convido você, meu irmão, não baixe a guarda. Aleluia. Caiu, levante-se. Ore, peça perdão a Deus, continue na busca incessante pela presença do Senhor Jesus Cristo, irmão. Irmão, eu já tenho um tempo de caminhada, eu sei que isso não é tão relevante, mas a gente tem que perseverar todo dia, porque o inimigo, irmão, como eu digo, ele é astuto, ele é sonso, ele vai usar amigo, ele vai usar parentes, ele vai usar pessoas de longe, pessoas de perto, tá entendendo? E aí você tem que pedir a Deus discernimento espiritual, percepção espiritual das coisas que estão à sua volta, ao seu redor, na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança, dentro da sua casa, com a sua própria parentela, com a sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos, irmãos, tá entendendo? Muitos pensam, irmão, que as pessoas adoram, né? Você pensa que talvez seu vizinho aí, olha, ele aí, busca a Deus. Não, irmão, muitas das vezes a gente se engana. Eles se incomodam, tá entendendo? Se incomodam quando você busca a Deus, porque eles não gostam. Eles servem a outros deuses, tá entendendo? E você tem que estar orando, porque o inimigo, ele quer travar a sua caminhada espiritual. E é para isso que o mundo hoje tem caminhado. Hoje, se você falar qualquer palavra que a pessoa não se agrade, que ela achar que é uma afronta, né, para ela vai te denunciar. Tá entendendo? Porque o inimigo coloca no coração dela, na mente dela, que foi para você, que aquela pessoa levou aquela palavra. Porque o mundo, irmão, ele quer viver do jeito deles. Eles querem viver de qualquer maneira, como Sodoma e Gomorra. Eles querem adorar outros deuses, eles querem viver aí, né, de toda e qualquer maneira, entendeu? Querem viver abusando e serem abusados das pessoas.
É desse jeito que o mundo está. É desse jeito que Satanás quer. As pessoas se destruindo, as pessoas se matando, e ele está rindo, irmão. Enquanto muitos estão sofrendo, entendeu? Por isso eu convido você, não abaixe a guarda. Continue orando, continue buscando a presença de Deus para a sua vida. Porque o único que pode te dar a vitória é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo para libertar, para salvar, para transformar vidas, irmãos. E a pessoa que não tem Deus, ela não compreende isso. Mas você tem que viver o quê? Orando. Irmão, é orar, é vigiar, orar, é viver consagrado, entendeu? Você acordou, meu irmão, já acorda ali, em nome de Jesus Cristo, né? Vai orar, vai ler uma palavra, vai pedir a Deus perdão, vai pedir a Deus para abençoar o seu dia, a vida da sua família, para guardar, para proteger. Tá entendendo? Você tem que pedir a Deus para lhe guardar, para lhe proteger, para lhe livrar do mal que está neste mundo. Irmão, nem todos, irmãos, nem todos são de Deus. Aqueles que você pensa que vai estar ali contigo é aquele que está ali, às vezes, querendo te prejudicar. Tá entendendo? É amigo, parente, não tem esse, irmão. A pessoa não é de Deus, irmão, não adianta. Tá entendendo? Se ela se sentir afrontada, ela vai te prejudicar. Ela vai inventar coisa, ela vai, entendeu? Você às vezes faz uma oração na sua casa, ela não quer, ela faz o barulho na casa dela, o que ela quiser, né? Mas você não pode orar, você não pode ouvir uma música, porque incomoda, entendeu? Então Satanás é isso, irmão, ele é sujo, entendeu? Ele quer, de qualquer maneira, nos fazer parar. Só ele que pode, ele quer mandar em tudo, você não pode nada, porque você é cristão, ele acha que você, como cidadão, não tem os seus direitos. Ele tenta reprimir você, para você não buscar a Deus. Ele é sonso, irmão. Ele é cínico, o diabo é cínico, entendeu? Não pense que ele é sonso, ele é sujo. Mas o nosso dever como cristão é permanecer orando, é permanecer na batalha, não recuar, não retroceder. Aleluia. E quando eu falo de retroceder, irmão, eu não estou falando aqui de você, porque muitas pessoas, tem muitas pregações em que muitos pastores dizem, não, se você sair da congregação, o diabo vai te derrotar. Não, meu irmão. Se você deixar hoje em dia a congregação, o diabo não te derrota não, só te derrota se você sair da presença de Deus. Se você deixar de orar, se você deixar de meditar na palavra de Deus, se você deixar de viver de conformidade com a palavra de Deus, aí o diabo te derrota. Se você parar de obedecer a palavra de Deus. Não é um lugar que vai te proteger. Tá entendendo? Quem te protege é Deus, irmão. Quem me protege é Deus. É Deus quem nos protege. Lógico que nós temos que estar ali congregando, amém? Para poder o quê? Crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para poder estar ali compartilhando, orando, louvando a Deus, em comunhão, em unidade, entendeu? Mas isso não te protege se você não estiver em obediência. Tem muita gente que não está em obediência. E aí, às vezes, quer proteção de Deus como? Acha que viver dentro de uma congregação, acha que viver uma vida de aparência, de religiosidade, vai salvá-la? Não, irmão. As pessoas estão brincando com Deus. Está cheio de pastor aí roubando, enganando, fraudando, matando, abusando de criança, batendo na esposa dentro de casa, achando que Deus está compactuando com essas coisas, né? A ganância entrando no coração. Eu vi aí triste esses dias agora. Eu vi ontem, né? O vídeo que o filho matou o pai por causa de um carro, de uma Hilux, irmão. E aí já pegou o computador do pai, misericórdia. A vida do próprio pai, meu querido.
um pregador do evangelho. Meu Deus, a que ponto o diabo, né, cega as pessoas. Então eu chego à conclusão, meu irmão, que este pregador, ele não conhecia Deus. Porque na verdade, quando nós conhecemos a Deus, irmão, Deus transforma a nossa vida. Não que nós vamos ser perfeitos 100%, mas esse tipo de sentimento de inveja, esse tipo de sentimento de ganância, vai estar longe do nosso coração. Aquele que é de Deus verdadeiramente, aquele que foi nascido de Deus, do Espírito Santo, irmão, ele não tem mais inveja de ninguém, ele não tem mais ganância, ele não tem desejo pelas coisas ruins, ele não deixa o inimigo potencializar, né, esse sentimento diabólico no coração. Nós temos, é por isso, irmão, a importância da gente estar orando. Irmão, muita gente se engana com as aparências. O cara prega bem, o cara tem uma boa retórica, o cara fala bonito, o cara é de boa aparência, né? As pessoas se enganam, irmão. O cara tá ali de terno e gravata, tal, parece um pregador, né? É sua aparência, irmão. Sua aparência, mas dentro de si é um sepulcro caiado, cheio de maldade, cheio de mal intenção, entendeu? Cuidado, irmão, com a religião. Peça a Deus o que eu e você, o que nós temos que pedir é discernimento de espírito, irmão. Discernimento de espírito, para saber o que, se um espírito ele fala por Deus, se é o demônio ou se é o homem. Nós temos que pedir. A igreja precisa pedir isso. A igreja precisa disso, do discernimento de espírito, para saber se um homem é de Deus ou se não é. Se quando é Deus falando, se não é o homem ou se é demônio. Deus me revela que o que está na vida daquela mulher, daquele homem. E Deus revela, irmão. Agora, se a gente não ora, não pede a Deus discernimento de espírito, a gente não vai ter de Deus este esclarecimento. Certa feita, irmão, eu era de uma congregação chamada Assembleia de Deus Adonai. Meu pastor, ele já falecido, né? Pastor Landim. Era um homem de Deus, um homem muito abençoado, irmão. Eu digo abençoado por quê? Porque era um homem de Deus, irmão. Ele realmente tinha os seus filhos, sua esposa, era um homem manso, né? E eu glorifico a Deus pela vida dele. Hoje ele já não está conosco, né? Não está aqui nessa terra, mas creio que ele está no Senhor, porque ele morreu com a Covid. Mas certa feita, irmão, quando eu era membro lá da congregação dele, quando estava no bairro, eu era ali diácono na igreja ainda, me lembro, servia ao Senhor, e num certo culto, irmão, tinha o filho de uma pessoa. Esse rapaz, ele era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa concursada, ele exercia um cargo público, meu querido. Ele era um policial penitenciário. E de repente, irmão, a gente adorando a Deus, eu só olhei para ele, meu irmão. E Deus falou ao meu coração e mandou eu falar com ele. E eu, irmão, sou muito reservado nessas coisas. Não quero glória para mim. Fiquei ali pensando até e falei depois, né? Eu tinha que dar o recado de Deus para ele. E eu não quis aparecer. E eu não sou desses irmãos que ficam ali falando alto, não. Eu cheguei, quando tudo acabou o culto, eu chamei ele num canto e disse para aquele rapaz, olha, é isso que Deus está me falando a respeito. E Deus manda você deixar esse tipo de prática. Dei o recado de Deus, irmãos. Aquele rapaz, talvez a palavra do Senhor tenha entrado no ouvido e saído no outro, porque na mesma semana, porque o culto foi domingo, na mesma semana, esse rapaz, ele foi pego pela polícia. Ele tinha envolvimento com coisas erradas, aonde ele estava trabalhando. E eu fiquei imaginando, e minha esposa, né? Minha esposa que viu ali o noticiário no antigo Barra Pesada,
A minha esposa, meu filho, venha ver, venha ver. E estava lá, irmão. E eu tinha avisado para ele deixar esse tipo de amizade, deixar o que ele estava fazendo. Eu não, né? Deus usou a minha vida miserável para levar a mensagem, para levar o aviso para ele, assim como Deus avisou para Caim. Olha, Caim, o pecado já desaporta, mas cabe a ti dominar. É isso que Deus faz, irmão. Muitas das vezes Deus usa alguém para nos instruir, para você deixar de fazer alguma coisa que está desagradando a Deus, porque Deus quer te dar o livramento. Deus quer muitas das vezes nos dar o livramento. E esse rapaz nada, irmão. E ele colheu aquilo que ele plantou. Porque existe uma lei, meu irmão, e é a lei da semeadura. O que eu quero dizer com isso é que nos falta, a gente precisa do discernimento de espírito, né? Para Deus revelar ao povo dele. Porque Deus, irmão, ele não usa somente pastor, quem está no altar, viu? Deus, ele não usa somente missionário, evangelista, pregador, não. Deus usa as pessoas simples. Deus usa a pessoa do meio do povo. Pessoas que às vezes a gente desvaloriza dentro da igreja, um irmão que é simples, que não anda de forma pomposa da igreja, né? Aquele irmãozinho simples, muitas das vezes, que anda só de chinelo, havaiana, que não tem uma roupa, uma veste tão bonita, que não tem uma locução. Deus usa todo tipo de pessoa, irmão. Pobre, rico, negro, branco, iletrado, letrado. Quando Deus quer fazer algo, quando ele tem os seus propósitos, né? Deus, ele usa qualquer pessoa. Agora nós temos que estar atento à voz de Deus. Por isso é importante você e eu, nós, termos o discernimento de espírito, para saber o que é que está nos rondando, né? O que está à nossa volta, ao nosso derredor. Porque o inimigo, irmão, ele não está ao nosso redor. Ele não está ao redor do servo, da serva de Deus. Ele fica ao derredor, espreitando, observando, esperando a oportunidade para quê? Para te destruir, para nos destruir. Ele fica à espreita, como o leão está na caça ali, né? Você já viu o leão quando ele fica na caça, só esperando o momento de dar o bote certo para pegar a sua presa? Assim é o demônio, irmão. Fica observando a gente, nós, para esperar dar o bote certo para nos destruir, para colocar no meu e no teu coração, muitas das vezes, coisas erradas, para colocar na nossa mente coisas erradas para você fazer. É por isso a importância da oração. É por isso a importância de você estar meditando na palavra de Deus. Então nós temos que estar em vigilância, em oração, em meditação todos os dias da palavra de Deus. Eu não estou aqui, meu querido irmão, irmã, simpatizante da palavra, eu não estou aqui te exortando porque eu sou apenas um servo. Eu me considero apenas um servo do Senhor. Apenas uma pessoa a qual Deus olhou para mim, para minha miserabilidade como ser humano, né? E disse, eu vou usar esse rapaz. Eu não tenho nada de especial, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não me sinto merecedor de nada. Eu sou apenas uma pessoa que necessita de Cristo assim como você. Que sempre necessitei de Cristo, né? E louvado seja Deus por Ele ter me chamado, me escolhido, não para me engrandecer, não para que eu viesse a me tornar uma pessoa rica através do Evangelho, porque o Evangelho não é para isso. O Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas, para levar, para ganhar alma para o reino de Deus. Amém, meu querido irmão? E vamos aqui, meu querido irmão, meditar numa palavra de Deus, para não ficar nas minhas palavras, para não ficar naquilo que eu penso, aleluia, mas ficar na palavra de Deus. Eu quero ler com você, meu querido irmão, minha querida irmã, aleluia, o Salmo 121, louvado seja Deus, aleluia. Eu quero ler, talvez, eu vou ler ele todo, mas a gente vai ficar apenas, eles são 8 versículos, irmãos. O Salmo 121 diz assim, aleluia. Antes vamos orar, né? Querido Deus e Pai eterno, aqui estamos em nome de Jesus, na Tua presença, pedimos Tua direção, pedimos, ó Pai, que o Senhor fale a cada coração, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados,
que cometemos no nosso pensamento, no nosso comportamento, no nosso olhar, no nosso ouvir, nas nossas atitudes, Pai, nos perdoa, limpa nosso coração, transforma, faz de nós pessoas melhores, pessoas que agradem ao Senhor no nosso viver diário, no nosso comportamento, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai Santo, cuida da nossa família, cuida da minha família, meu Pai, cuida da minha esposa, cuida das minhas filhas, Pai, cuida da minha parentela e da parentela da minha esposa, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu entrego em Tuas mãos os meus irmãos, os meus amigos, eu coloco em Tuas mãos os meus colegas ali, amigos de colégio interno, na época em que eu estava internado. Louvado seja Teu nome, louvado seja Deus, ó Pai, alcança aqueles de perto e os de longe, ali, livre de todo o mal, abençoa as suas vidas, as suas famílias, os seus negócios, que o Senhor esteja ali com eles em nome de Jesus Cristo, fazendo com que eles estejam andando na Tua palavra, e aqueles que ainda, Pai, não se voltaram para Ti, que eles possam se voltar para o Senhor, que o Senhor transforme a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, em Cristo Jesus, e também dos meus irmãos ali, aleluia, do colégio interno, todos eles, ó Pai, aqueles que um dia eu convivi, aleluia, aqueles que um dia eu tive mais intimidades, que eu não tive tanta intimidade, que o Senhor possa ali, Senhor, se revelar a cada um deles, aqueles que estão em vida, Senhor, que o Senhor possa guardar, proteger, em nome de Jesus Cristo, meu querido irmão, aleluia, que Deus nos guarde, que nos proteja, que Deus abençoe você aí na sua cidade do Brasil, aonde você estiver, nos 4 cantos do Brasil, que Deus abençoe sua vida, a sua cidade, em nome de Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. Amém? Glória a Deus. Eu vou compartilhar com vocês o Salmo 121, diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos aqui tentar falar alguma coisa a respeito deste salmo. Aleluia. Mas antes eu quero trazer um esclarecimento, né? Muitas das vezes as pessoas pensam que o colégio interno é só onde tem aqueles garotos infratores, né? É o local ali onde vai garotos infratores. Não, meu querido. Existem colégios internos ali que muitas das vezes a mãe colocou o filho ali porque ela não tem condições de estar com o filho em casa, ela trabalha, e às vezes a mãe coloca o filho ali para que ele fique ali naquele local, ele venha estudar, ele venha receber toda a orientação, toda a educação necessária para a sua formação como ser humano até uma determinada idade. Louvado seja Deus. E eu morei em uma outra cidade, apesar de nascer em Fortaleza, de ser cearense, eu fui criado em outra cidade junto com a minha mãe, louvado seja Deus. E nós, por não termos casa própria, minha mãe e eu, na época, né, ela era doméstica e não tinha onde eu estar, né, a gente não tinha, pela criança, não tinha família na cidade ali por algum tempo. Minha mãe foi para o Rio sozinha, eu fiquei sendo cuidado por uma pessoa, né? Louvado seja Deus. E ela é conhecida, tinha o nome de Dona Laura, que cuidou de mim durante um determinado tempo, na cidade em que minha mãe me deixou, sendo cuidada ali por ela. Minha mãe mandava ajuda, né? Para que ela pudesse ali me dar, ter a alimentação, tudo, cumprir com os gastos. E depois minha mãe arrumou um emprego e foi me buscar. E eu convivi no Rio de Janeiro durante muito tempo, durante muitos anos, toda a minha formação de 1º e 2º grau, louvado seja Deus, eu obtive na cidade do Rio de Janeiro, para a glória de Deus, aleluia. E, aleluia, minha mãe sempre ia me visitar, meu querido. Ela não me colocou neste lugar ali porque eu era um garoto levado, não, misericórdia, até porque eu sou filho único, louvado seja Deus, né? Mas por necessidade mesmo.
porque a gente não tinha casa própria, ela morava na casa dos patrões dela, e muitas das vezes esse povo rico, ele não quer um menino, principalmente se ele tiver menina, né? E foi o caso da minha mãe trabalhou em casa de família que tinha 2 meninas, um menino, e às vezes esse povo ele não aceita, irmão. Ele não aceita que o filho da empregada conviva ali, né, com seus filhos, tem ali, até porque também, onde minha mãe morou, só tinha o quartinho da empregada, era pequeno, mas mesmo assim, nas férias, minha mãe sempre me levava, irmão, sempre me levava, e eu gostava de estar ali com a minha mãe nas férias, independente de onde eu ia dormir ou não, se era na cama, se era no chão, eu dava glória a Deus por estar ali com a minha mãe. Louvado seja Deus, e Deus foi muito benevolente para com a minha vida. Eu aprendi, eu estudei, hoje eu tenho formação, louvado seja Deus, não para me engrandecer, porque eu coloquei no meu coração, eu queria ter pelo menos uma formação superior, e Deus me concedeu isso. Eu tenho uma que é reconhecida, né, pelo MEC, eu tenho outra que não é reconhecida pelo MEC, porque ela está ligada à teologia, e louvado seja Deus por isso, irmão. Mas, meus amigos, eu oro todos, nenhum deles eram crianças de alta periculosidade. Todos eram ali, estavam ali, porque a mãe não tinha condição de cuidar, de estar com ele em casa e deixar sozinho, né? E louvado seja Deus, irmão. Você já pensou se minha mãe me deixa sozinho, né? Em um canto. Hoje em dia, você veja, quantas crianças são alicerçadas aí para estar fazendo o que não presta, né? Louvado seja Deus, minha mãe foi sábia nesse sentido, eu aprendi, eu estudei, tive a oportunidade de aprender alguma coisa. Mas o que eu quero falar com isso, que nem todos, irmãos, as crianças, né? Às vezes no orfanato, num colégio interno, elas estão ali porque elas querem, mas é devido à condição da família. Louvado seja Deus. E Deus sabe todas as coisas, louvado seja Deus. E que a honra e a glória seja para o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho muitos deles que conviveram comigo, são pessoas que foram vitoriosas, não só na área material, louvado seja Deus, mas também espiritual, que encontraram a Cristo, o alento de suas almas, né? O amor verdadeiro que muitas das vezes a gente não encontra no mundo. Ele é o amor, Ele é quem nos consola, Ele é quem nos traz a paz, Ele é quem nos conforta no momento de tristeza, de angústia, de solidão. Amém? E esse salmo, irmão, 121, o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu querido, o meu e o seu socorro, ela não vem da nossa sabedoria, da nossa expertise, do nosso conhecimento intelectual, ela não vem de uma arma, mas ela vem de Deus. Ela não vem de outros deuses de pau, de pedra, de gesso, de deuses orientais, mas ela vem do verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Se eu e você hoje estamos de pé, é porque Deus tem nos guardado. Se eu e você hoje conhecemos a palavra de Deus, é porque o Senhor nos deu esta oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E o inimigo, irmão, ele tem destruído muitas vidas. Ele tem destruído muitos lares, muitas famílias. O diabo, irmão, ele não brinca de ser diabo. Veja que hoje a mocidade, a juventude estão sofrendo. Muitos estão nas drogas, muitos estão na marginalidade, né? As pessoas, elas têm medo de transitar. Quando elas veem uma criança na rua, ali pedindo alguma coisa, ela já acha que aquela criança é um trombadinha, né? É um ladrãozinho. É isso que as pessoas muitas vezes julgam as crianças, os adolescentes que estão ali, acha que elas vão lhe roubar, lhe furtar. E às vezes aquela criança ali, ela quer apenas um trocado para poder comprar uma merenda, para poder ter um dinheirinho para levar para sua casa, para ajudar na alimentação dos seus irmãos, dos seus pais. Louvado seja Deus. E o inimigo vem destruindo essas vidas. O diabo, irmão, ele veio por justamente isso, para destruir as pessoas. Satanás, ele, como eu estava falando na introdução desse vídeo, ele não está satisfeito nem comigo, nem com você, irmão. Porque Satanás, ele quer mandar na sua vida, ele quer mandar dentro do seu lar, no seu trabalho. Ele quer controlar você de alguma forma.
Mas você e eu hoje não pertencemos mais a ele. Pertencemos a Deus, porque nós fomos comprados e lavados com o sangue de Cristo. O Senhor Jesus pagou um alto preço por mim e você. Hoje você é propriedade peculiar de Deus. Você não é mais escravo de Satanás. Tem muita gente que continua sendo escravo do diabo. O dono dele, apesar de Deus ter feito todas as coisas, apesar da palavra de Deus diz que todos são, as pessoas dizem que todos são filhos de Deus, mas na verdade, irmão, a palavra diz que para a gente ser filho de Deus, nós temos que confessar Jesus como Salvador. É necessário o ser humano confessar, não apenas de boca, mas com a sua vida diária, para nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Porque os filhos do diabo, irmão, o diabo é o pai da mentira, então quem vive mentindo é filho do diabo. Aquele que não tem comunhão com Deus, que não vive de acordo com Deus, que não entregou a sua vida a Deus, pode estar até dentro de uma religião, pode estar até dentro de uma congregação evangélica. Ela não pertence a Deus, ela não é filha de Deus ainda. E ela precisa confessar a Jesus como o Senhor e único Salvador da sua vida. E o diabo tem destruído vidas assim. As pessoas buscam ajuda na arma, quer resolver tudo na arma, na peixeira, na bala, ameaça você, ameaça a sua casa, ameaça de colocar fogo na sua casa, de dizer que vai fazer isso e aquilo. Tem muitos, irmãos. Por quê? Porque essas pessoas não gostam de nada de Deus. Tem que ser do jeito dela, tem que ser o Deus dela, o Deus de pau, o Deus de gesso, o Deus de madeira. Tem que ser do jeito que elas querem. Elas não querem andar no caminho da verdade. Elas não querem o verdadeiro Deus. Porque se elas se voltar para Deus, elas têm que deixar aquilo que elas tanto aprenderam na vida. Eu também já fui assim, irmão. Eu vivia correndo atrás das religiões. Eu aprendi isso como criança. E depois que me tornei também, não era devoto, assim como muitas pessoas são. Mas quando eu era jovem, eu vivia atrás das religiões porque eu vivia buscando alento para minha alma. Eu andei em várias seitas, mas nenhuma delas preencheu o vazio do meu coração. Nenhuma delas me deu a verdadeira alegria. Nenhuma delas me deu a paz. Só em Cristo eu encontrei a paz, a alegria, a razão de viver. Aleluia. E o diabo ele está roubando aí muitas vidas, presa, aprisionada dentro das religiões. Pessoas habitoladas que não querem abrir o coração para Deus, porque elas preferem, sabe por quê? Viver na prática do pecado. Gostam de enganar, gostam de ser enganadas, gostam de viver fraudando, gostam de viver... São apenas religiosos, irmãos. Uma aparência de religião. Fazem sinal, se benzem, mas não tem nada de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade não habita ali. O Espírito de Deus só habita no ser humano que tem temor a Deus, que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pode estar dentro de uma congregação, pode estar de terno e gravata em cima do altar, pode ter a maior eloquência possível, pode ser doutor disso, doutor daquilo, doutor em divindade, mas se não tem o Espírito de Deus, não é filho de Deus. E o diabo, meu irmão, ele se maqueia de filho de Deus, ele se maqueia de religioso, ele se maqueia de uma pessoa boa, mas só apenas maquiagem para enganar. É isso que o diabo faz, irmão. Quando ele vê uma pessoa e uma mulher de Deus. Talvez muitas pessoas, achavam que eu era aquele crente. Ah, o irmão aí não é crente não, rapaz, é só coisa, não tem compromisso não. Só que muita gente quebra a cara, irmão. Quando olha para mim, pensa que eu sou esses crentes, pensa que eu não tenho temor a Deus, quebra a cara.
Porque uma coisa que eu aprendi é ter temor a Deus, é buscar obedecer a palavra de Deus. Eu não busco uma religião. Tem muita gente que se maqueia de religioso, tá entendendo? Tá dentro da igreja adorando pau e pedra, mas é religioso, não tem nada de Deus. E é isso que Satanás faz na vida de muita gente. E o diabo, ele se levanta, ele não gosta daquele que busca a Deus, daquele que ora, que faz da sua casa o altar de Deus. Satanás, ele não gosta disso não, meu irmão, porque aquele que busca a Deus incomoda. A luz, aonde a luz está, a luz de Deus, aonde a presença, aleluia, de Deus está, o inimigo se incomoda. O diabo fica furioso, porque ele não quer nos ver orando, ele não quer nos ver, aleluia, buscando a Deus. Você pensa que Satanás fica satisfeito quando a gente prega? Não, porque ele quer ver as vidas que estão aí fora no mundo destruídas. Isso ele se alegra. Porque dentro de certas denominações, de certas igrejas, não há libertação, não há transformação, há apenas aparência. Eu digo isso porque eu convivi nesses locais, onde se pregava certa coisa, mas a vida das pessoas não era transformada. Continuavam bebendo, fumando, se prostituindo, né? Mas não viviam a vida que era para viver. O que se pregava ali era apenas vã filosofias de homens, mas não havia mudança. As pessoas se tornavam religiosas, mas Cristo não é religião. Ele nos chama para uma mudança de vida, para uma mudança de comportamento, para uma mudança de mente, para uma transformação verdadeira que não vem de fora, mas vem de dentro para fora, para a gente ter, aleluia, compromisso com o seu reino. Irmão, tudo que está nessa terra aqui vai acabar. Não se iluda com este mundo, não se iluda com as pessoas. Procure ser uma pessoa centrada na presença de Deus, procure buscar a Deus, procure agradar a Deus. Você não precisa agradar a mim, você não tem que agradar ao homem, você não tem que agradar a ninguém, você tem que agradar apenas a Deus. Está entendendo? Suas atitudes, seu comportamento, eles têm que ser para agradar ao Senhor, amém? Que Deus, meu querido irmão e irmã, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus, né? Que você possa orar mais, buscar mais, e sempre estar em vigilância, em oração e com a vida consagrada, irmão. Uma vida consagrada para Deus. Busque a Deus todo o tempo, não deixe de buscar ao Senhor, pois a sua vida eterna depende disso. A minha vida eterna com o Senhor depende disso, da nossa busca, da nossa continuidade, do nosso compromisso com o reino de Deus. Amém? As coisas deste mundo vão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Para onde você quer ir, para onde eu quero ir, vai depender das nossas escolhas. Amém? Que você possa escolher a Cristo, que é o único Senhor e Salvador de toda a humanidade. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.